Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 12 de dezembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. A Comissão de Relações Exteriores debateu nesta quinta-feira a imigração para o Brasil. Também analisou um projeto sobre os critérios para definir paraísos fiscais, países que funcionam como refúgio para capitais estrangeiros. Os senadores aprovaram um projeto que ameniza os critérios para definir uma nação como paraíso fiscal. Atualmente, as operações feitas nessas regiões recebem tratamento tributário mais rigoroso. Com a proposta, o Brasil facilitaria a negociação com países que a comunidade internacional não reconhece como paraísos fiscais. O projeto vai ser analisado ainda na Comissão de Assuntos Econômicos. É inadmissível que países, por exemplo, como Singapura, possam ser consideradas pelo Brasil paraíso fiscal, se não é pela comunidade europeia, se não é pelos Estados Unidos da América. Os senadores também aprovaram um projeto que confirma o acordo assinado em 2010 entre o Brasil e a Organização Internacional para as Migrações. Minutos depois, durante a audiência pública, conheceram dados sobre o aumento de imigrantes econômicos e de solicitações de refúgio no Brasil. Segundo o representante do Ministério da Justiça, isso não é um problema. Menos de 1% da população é de estrangeiros. A dificuldade está na legislação desatualizada e na falta de estrutura para receber os imigrantes. O Brasil não tem estruturado um conjunto de serviços públicos para os migrantes. Não temos porque essa não era, primeiro, uma questão para nós até pouco tempo atrás, e a lógica do estatuto e da norma atual é uma lógica restritiva de entrada. O Ministério da Justiça atua em duas frentes. Formou uma comissão de especialistas para atualizar a lei de imigração e defende a aprovação de proposta do senador Aloísio Nunes, que trata do assunto. Na ausência de ação governamental, são as organizações da sociedade civil que têm ajudado os estrangeiros e elas também apoiam a modernização legal. Toda a comunidade imigrante no Brasil reivindica que o Estado brasileiro ratifique a Convenção Internacional da ONU sobre a proteção dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e dos membros de suas famílias, o reconhecimento dos direitos fundamentais e políticos, direito ao voto e ser votado, e a reforma urgente na política migratória no Brasil. O presidente da Comissão de Relações Exteriores marcou para a próxima terça-feira a votação do projeto que regula a entrada de estrangeiros no Brasil. A Comissão de Agricultura debateu estímulos para os criadores de equinos. Participaram representantes do Ministério da Agricultura e de associações nacionais de criadores de cavalos. O termo equidiocultura engloba não só a criação de cavalos, mas também de mulas, asnos e jumentos, animais empregados em diversas atividades econômicas, principalmente no interior do país. Dados da Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo revelam que o setor movimenta a cada ano 13 bilhões de reais. Desse total, 5 bilhões se referem à criação de cavalos de raça. Os 8 bilhões restantes dizem respeito aos animais de lida, justamente mulas, jumentos e cavalos, fundamentais para, por exemplo, o pequeno produtor rural. O projeto do senador Antônio Aureliano determina a criação de uma linha de crédito especial para a equidiocultura e também a isonomia tributária com o setor da bovinocultura. A representante do Ministério da Agricultura explicou que já existe uma lei para regulamentar o setor. Nós temos uma lei, que é a Lei 7.291, é uma lei de 84, vigente, que ela dispõe sobre a equidiocultura no país. Então, ela é uma lei abrangente, que contempla toda a questão de criação, a questão de registro genealógico, melhoramento genético, sanidade, abate, atividade turfística. É verdade que muita coisa que está aqui na lei está prevista na lei que a doutora Raquel citou. Acontece que essa lei que a doutora Raquel citou, ela de tal forma, ela não ajuda o setor, ela engessa o setor. Eu acho que esse projeto vem em excelente hora, até para revogar essa lei existente. Na parte fiscal, a
legislação brasileira equipara o cavalo ao pet, equipara o cavalo ao cachorro e ao gato e outros animais de estimação, e na verdade ele não é. Ele é um auxiliar da pecuária nacional. Então a legislação dele é uma legislação de tributação muito superior. A atividade do criatório de cavalo, conforme é bom esclarecer, é uma atividade que abrange todos os setores de maneira democrática. Ele não às vezes a pessoa acredita que o cavalo seja uma coisa de elite, não é uma coisa de elite. O cavalo é uma coisa para todo o povo brasileiro. A mesa diretora do Senado recebeu nesta quinta-feira uma proposta para avaliar a situação do poder legislativo em todo o país no quesito transparência. A sugestão foi encaminhada pelo Conselho de Transparência do Senado. Membros do Conselho de Transparência e Controle Social do Senado entregaram o documento para Renan Calheiros. O texto propõe a criação de um ranking nacional de transparência legislativa para estimular a divulgação de dados públicos à população. Além do Congresso Nacional, a avaliação valeria para assembleias estaduais e câmaras municipais. O índice é o resultado das atividades do Conselho de Transparência. Quer dizer, dar um índice, uma uniformização, uma forma mais objetiva para que todo o legislativo interaja com a comunidade, com a cidadania. O trabalho da comissão de criar um índice para que, aplicado aqui no Senado, possa ser replicado também nas casas legislativas, eu acho que atende os interesses do cidadão, né? De ética na política, de transparência. E o Senado quer ser essa referência. O projeto prevê a análise de 4 pontos fundamentais para a transparência: informações administrativas sobre as atividades do Legislativo, interação e participação social, e obediência aos parâmetros da Lei de Acesso à Informação. O Conselho de Transparência foi instalado por Renan Calheiros no ano passado. Ele é composto por representantes do Senado e da sociedade civil, com mandato de 2 anos e sem remuneração. 5 presidentes e 4 vice-presidentes já confirmaram presença na posse da presidente Dilma Rousseff. 450 jornalistas se credenciaram para a cobertura do evento daqui a 20 dias no Congresso Nacional. A repórter Glaucine Lara explica. No dia 1º de janeiro, a presidente Dilma Rousseff sai do Palácio da Alvorada por volta das 2h30 da tarde. Vai à Catedral e, em seguida, vem ao Congresso para a cerimônia de posse, marcada para as 3 horas da tarde. Se fizer sol, ela chega pela rampa que dá acesso ao Salão Negro. E se chover, por baixo pela chapelaria. Só entram no Congresso convidados e pessoas credenciadas para trabalhar na cerimônia. A posse aqui no Palácio do Congresso é um evento simbólico. Em nome do povo brasileiro, o Congresso Nacional tem que estar presente e a mesa do Congresso Nacional, que seria, por assim, o topo da pirâmide democrática representativa brasileira, investe no cargo de chefe de Estado o eleito. Essa é a lógica. Até agora, 5 chefes de Estado confirmaram presença: do Chile, Paraguai, Costa Rica, Peru e Guiné-Bissau. Também virão o presidente eleito do Uruguai, Tabaré Vázquez, e os vice-presidentes dos Estados Unidos, China, Rússia e Argentina. Ao todo, 135 delegações estrangeiras participam do evento, todas elas com representação diplomática em Brasília. O prazo para o credenciamento da imprensa terminou nesta quarta-feira. 450 jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas se inscreveram para cobrir a posse presidencial. Aqui na TV Senado você vai acompanhar a cobertura completa da posse a partir das 2 da tarde do dia 1º de janeiro. Nós vamos mostrar ao vivo todo o trajeto da comitiva presidencial, a cerimônia no Congresso e no Palácio do Planalto, além de reportagens e entrevistas sobre as expectativas para o segundo governo da presidente Dilma Rousseff. Ficamos por aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão do Senado. Como ocorre às sextas-feiras, a sessão é não deliberativa, destinada a discursos para que os parlamentares mostrem suas opiniões. Até lá, fique com a nossa programação.